Muito boa noite, este é o espaço de palavras cruzadas da entrevista aqui na Regiões TV, nas noites habitualmente de quarta-feira. Hoje é o meu convidado muitíssimo especial, o Dr. Marinho Pinto. Muito obrigada pela sua presença aqui, bastonário da Ordem dos Advogados. Deixem-me confessar-vos uma coisa, perante este senhor que aqui está à minha frente, qualquer jornalista pensa várias perguntas para lhe fazer, mas o seu livro sugeriu-me exatamente a primeira. Será que os portugueses sentem que travam um combate desigual quando têm que encarar as situações da justiça, Dr. Marinho Pinto? Sim. Na justiça é aí que realmente se travam combates terrivelmente desiguais, muitas vezes. Em primeiro lugar, no acesso à justiça. Há pessoas que nem sequer têm acesso à justiça em Portugal e não têm acesso porque não têm recursos económicos. A justiça é cara, a justiça é lenta, a justiça é formal, a justiça é distante dos cidadãos e, portanto, é uma justiça que está muito mais vocacionada e muito mais organizada para servir quem trabalha na justiça do que para servir quem precisa de ir aos tribunais, ou precisa recorrer à justiça, ou mesmo é obrigado a recorrer à justiça. Portanto, é também um combate desigual que tem sido travado na sociedade portuguesa por parte dos cidadãos para que se tenha acesso à justiça. É preciso que eles façam na justiça reformas que a coloquem ao serviço dos cidadãos, que a melhorem. Nós temos sentido, e é fácil ver, evoluções bastante positivas em vários domínios de serviços prestados pelo Estado, pela saúde, por exemplo. A saúde tem melhorado extraordinariamente, tem havido melhorias. A própria educação, apesar das convulsões, tem havido melhorias. Na justiça não. Na justiça parece que está cada vez pior, porque há uma lógica de poder que impede que ela se transforme naquilo que deve ser num Estado de Direito. Um serviço que o Estado presta à sociedade e à comunidade em regime de monopólio, em exclusividade. Essa é um pouco talvez a ideia que perpassa pela sociedade, ou seja, que apenas os poderosos têm facilidade em ter acesso à justiça, quando assistimos a casos muito mediatizados, e hoje naturalmente iremos falar aqui do caso Casa Pia, mas não apenas disso, porque o Dr. Marinho Pinto, como bastonário da Ordem dos Advogados, tem-se referido de uma forma clara e aberta a muitos outros, mas as pessoas têm um pouco a noção também de que só quem tem dinheiro para ter advogados que aparecem na televisão e que consegue ter sorte nos julgamentos. Não é bem assim. Não é bem mas, assim. No entanto... Há, de facto, duas justiças em Portugal. Uma para os pobres e outra para quem tem recursos económicos. Nós vamos às cadeias, que só lá estão pessoas que 90% ou 95% das pessoas que estão presas em Portugal são pessoas que foram mal defendidas ou não tiveram dinheiro para se defender, são pessoas humildes, são pessoas com parcos recursos. Por outro lado, depois há picos, há excessos. Às vezes apanham-se algumas pessoas que são supostamente poderosos e negam-se-lhe por vezes todos os direitos quase que havia. Assisti como bastonário a situações terríveis. Eu dou-lhe alguns exemplos. Olha, o Dr. Oliveira Costa esteve preso preventivamente aos 70 e tal anos com uma doença incurável. Enfim, não é para estar preso preventivamente, porque na situação dele, na idade dele, nas condições dele, não se lhe devia aplicar aquela medida. Houve aqui um empresário do Norte, o Sr. Manuel Macedo, que aqui há uns anos foi preso, teve não sei quantas horas, 70 e tal horas sem ser apresentado a um juiz, teve meses preso por um crime que não era ele e era outro, que pelos vistos tinha o mesmo nome que ele. Há situações que são absolutamente... Esta situação no processo Casa Pia, independentemente da culpabilidade, porque ninguém em bom rigor hoje pode, a não ser os assistentes e os arguidos, esses é que sabem o que é que realmente se passou, ninguém em bom rigor hoje pode ter certezas sobre aquilo. Uns proclamam a inocência, outros proclamam a culpabilidade. No entanto, os que são chamados poderosos estiveram já presos todos, sem culpa formada, foram julgados na praça pública, na opinião pública. Hoje o país inteiro quase o país inteiro proclama a culpabilidade deles, quando a lei manda que eles sejam tratados como inocentes, porque ainda não transitou em julgado a sentença condenatória. Portanto, é uma justiça que... Paulo Dois Bicos, esta questão, estamos a referir-nos concretamente a Carlos Cruz, esta questão da grande mediatização, mas neste caso, esta é a pergunta que toda a gente me pedia para fazer ao Dr. Marinho Pinto, e que obviamente eu faço e que tenho uma noção do que é que me vai dizer. Toda a gente me diz, pergunta ao Dr. Marinho Pinto se acha que Carlos Cruz é culpado. Naturalmente o Dr. Marinho Pinto não vai responder isso, mas eu gostava que face, digamos, a todo este processo, me dissesse como é que o cidadão comum que anda na rua, como é que pode averiguar também, não é fazer justiça pelas próprias mãos, mas como é que pode ter noção de se isto é tão cinzento, ou se alguma vez se fará luz sobre o processo dele? Olha, este é um tipo de crime, nunca ninguém poderá dizer, a não ser as vítimas, se ele for culpado, e ele próprio, não sei.
Eu disse há dias no programa Prós e Contras que se ele estiver inocente, a reação dele até é moderada. Se ele estiver culpado, está a fazer teatro. E o que digo dele, digo de outros. Agora, eu não sei, nunca poderei tomar posição, dizer, e duvido que haja quem possa garantir isso, senão os diretamente envolvidos. Se não, portanto, num processo deste, ninguém, eu trabalho uma zona cinzenta muito complexa, não é? Sabe, o processo não tem só duas partes ou dois lados. Há o lado das certezas absolutas, mas há o lado das dúvidas. Eu pertenço sempre ao lado das dúvidas. Eu trabalho nos tribunais há mais de 25 anos, que sou advogado, nunca me peçam certezas. Nunca me peçam certezas. E eu sinto-me muito mal a apontar o dedo e dizer é culpado ou a apontar é inocente. Há casos de pessoas que eram culpadas e foram absolvidas, conheço alguns, e há casos de pessoas, muitos sem prova ao longo da história, pessoas que eram inocentes e foram condenados. Portanto, a justiça dos homens é uma justiça imperfeita, será sempre imperfeita. Agora, o que pior tem a justiça é quando pessoas que não conhecem os factos e que são muitas vezes manipuladas por notícias, por informações, formam um juízo de inocência absoluta ou de culpabilidade absoluta. Isto é terrível. É um grande risco para a própria democracia, não é? Para a democracia e para a convivência social. Eu costumo dar o exemplo que as multidões nunca absolvem ninguém, condenam sempre. Desde aquele há 2000 anos, aquele Nazareno em Jerusalém há 2000 anos, até hoje. As multidões só condenam, só querem sangue. E por isso é que a justiça deve ser feita nos tribunais, com todas as suas imperfeições, e são muitas. Eu próprio os tenho denunciado, mas é aí que se faz justiça. Não é nos jornais, não é nos pelourinhos, como nas épocas mais bárbaras da história da humanidade. É nos tribunais. Eu costumo contar uma história que se passou comigo e que é elucidativa sobre esta questão. Eu participava num colóquio aqui há uns anos em que se defendia os direitos dos reclusos. E há uma senhora que me interpela e diz assim: pois é, o senhor está aí a defender o direito dos criminosos porque nunca lhe aconteceu nada a si ou à sua família. Porque se a sua filha, uma das suas filhas, fosse sequestrada, raptada, violada e assassinada, o que é que o senhor fazia? Qual era a pena que o senhor dava para o criminoso? Na altura, foi aquele problema do multibanco. O país estava traumatizado com essa cena que se tinha passado, realmente. Exatamente. E eu respondia à senhora: olha, a pena, que eu não estava... Eu pegava no machado, matava-o à machadada, à facada, de todas as maneiras. Está a ver a justiça. O senhor defende os direitos dos reclusos quando eles cometem crimes contra os outros. Mas quando é que contra si, a sua justiça era essa. E eu disse: isto não era justiça, minha senhora. Isto era a vingança de um pai a quem tinha uma morta filha. A justiça não pode confundir-se com a vingança. A justiça não pode ser feita em nome das vítimas, porque as vítimas clamam por vingança. Quem foi vítima de um crime não quer a justiça imparcial, objetiva, moderada, serena, às vezes até clemente, que o Estado faz. A justiça deve ser feita em nome dos valores que foram prejudicados, que foram feridos com a conduta com o crime, com a conduta criminosa do delinquente. A vida humana, a autodeterminação sexual, a liberdade sexual, o património, a honra, os bens pessoais, etc. É feita em nome desses valores. E por isso é que o Estado chama a si a administração da justiça. Mas sabe que a senhora depois perguntou-me: mas então qual era a pena que o senhor daria a um criminoso desse? Fizesse isso. E eu diria: para mim a pena, se não pudesse matá-lo, era a pena que eu lhe dava, era a pena máxima. Mas não quer dizer que fosse a pena justa. E então qual era a pena justa, diz-me a senhora. E eu digo: olha, a pena justa era aquela que eu ia encontrar, eu e a senhora, metidos numa sala. Porque quem raptou, violou e assassinou a minha filha foi o seu filho. Porque os crimes não acontecem só aos outros. E os criminosos não são só os filhos dos outros. Às vezes caem nas melhores famílias. E, portanto, era eu e você que íamos discutir a pena justa. A pena a aplicar ao seu filho que matou a minha filha. E essa, a pena com que ambos concordássemos, era a pena justa. O senhor fala numa questão que me parece que é absolutamente... E isto no direito criminal... muito simples de perceber para a grande público. É a questão das multidões, de facto, são muito agressivas, querem sangue. Agora, é assim, como advogado, e o senhor teve uma prática de advocacia muito grande, há com toda a certeza algum caso que o senhor ou defendeu ou acusou que achava que, de facto, não era nada aquilo. Nunca lhe pesou na consciência, entre aspas, algum caso que tenha... Algum caso extremamente difícil. Já me senti enganado, já eu próprio formulei juízos de culpabilidade sobre pessoas e que recusei até o patrocínio.
E depois as pessoas tinham razão, estavam inocentes, mas todas as evidências. Eu lembro de um crime, eu nunca defendi pessoas em crimes de pedofilia, de abuso sexual de crianças. E recusei algumas pessoas que me procuraram para os defender. Não defenderia Carlos Cruz? À partida, numa situação destas. Se me convencesse da inocência dele, defendê-lo-ia. E quando eu digo Carlos Cruz, digo outros. Se me convencesse da culpabilidade dele, não o defenderia. Isto eu faço também e sempre fiz a minha triagem. Isso sou muito claro. Se me convencesse da inocência dele, defendê-lo-ia. E patrociná-lo-ia em julgamento. Se me convencesse da sua culpabilidade, não. Isso é muito claro. Eu peço que não... Agora, já recusei uma vez o patrocínio de uma pessoa que estava inocente e veio-se demonstrar. E fiquei com um peso na consciência nisso. E já defendi vítimas, isso sim, de abusos sexuais. Isso já. Não, são sempre questões... Agora, nós não podemos muitas vezes, sabe, eu já fui enganado muitas vezes, já uma vez desisti de Os advogados, os juízes são homens ou mulheres que não, mas não é os juízes, aqui às vezes são as próprias pessoas que nos procuram. Sim, sim. Eu acreditei uma vez e desisti no dia do julgamento, no meio, já tinha começado o julgamento, renunciei à procuração, porque tinha-me mentido, tinha-me enganado, o próprio cliente.